Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos trazer para vocês um caso bastante batido já também na internet, mas muito pedido aqui no canal. O nosso canal ele trata temas históricos, temas sobrenaturais e também criminais. E hoje nós vamos trazer para vocês o famoso e bizarro caso de Elise Matsunaga. Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo. Se gostar, deixa o like, se inscreva no canal. Se gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim, também conheçam o nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Lá nós colocamos alguns vídeos aqui do Mistérios, mas também tem outros vídeos que não estão aqui. Querem receber notificações? Então certifiquem-se, por favor, se o sininho de notificação está acionado e também, por favor, façam parte do nosso grupo de WhatsApp, porque por lá nós vamos notificar vocês a cada vídeo novo que sair aqui no canal, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Elise Araújo Giacomini nasceu no dia 29 de novembro de 1981 em Chopinzinho, no interior do Paraná. A Elise ela era formada como técnica de enfermagem, já havia trabalhado em alguns centros cirúrgicos, mas ela também tinha uma outra formação acadêmica, ela era bacharel em Direito. Mas além disso, ela também fazia alguns trabalhos freelancers e por algum motivo na vida dela, ela também optou para fazer programas. Então, há algumas fontes também que falam que o Marcos Matsunaga teria conhecido ela em alguns sites onde disponibilizam esse tipo de serviço, mas para as fontes policiais que eu pesquisei, já é mencionado que eles se conheceram em uma feira de vinho, onde a Elise estava trabalhando como recepcionista. Marcos Kitano Matsunaga nasceu no dia 1º de outubro de 1970 em São Paulo. O seu pai se chama Mitsu Matsunaga e sua mãe Misako Matsunaga. O Marcos ele era um dos proprietários da famosa empresa Yoki, ele era um dos diretores, junto com o irmão dele, o Mauro. No período em que ele conheceu a Elise, o Marcos ele era casado com Cristina Carboneira Matsunaga e junto com essa mulher ele também teve um filho. O Marcos ele era descrito como uma pessoa muito inteligente, ele era alto, media aproximadamente 1,80 m, era considerado um homem bastante forte, ele gostava muito de praticar artes marciais, ele também tinha um outro esporte, que no caso ele era um atirador esportivo e na casa dele havia muitas armas e esse foi um dos hobbies que ele acabou ensinando para a Elise Matsunaga. Segundo fontes policiais, o Marcos ele conheceu a Elise não em um site onde serviços de garota de programa eram ofertados, mas sim em uma feira de vinhos onde ela atuava como uma recepcionista. A Elise, ela era uma mulher bastante bonita, media 1,50 m. O Marcos era bem mais alto e bem mais forte do que ela. Ela era considerada uma pessoa bastante delicada, frágil e uma mulher extremamente inteligente também. Nessa feira de vinhos, porque tanto o Marcos quanto a Elise, eles gostavam muito de apreciar essa bebida. Eles começaram a conversar e de um jeito ou de outro, o Marcos ele acabou sabendo, talvez pela Elise, talvez por outras pessoas, que ela realizava programas. A atração deles foi mútua, eles criaram entre eles ali uma grande afinidade e dali eles resolveram então sair para que eles fizessem o primeiro programa. O Marcos gostou muito da Elise e começou a marcar encontros diariamente com ela, até que a paixão que ele sentiu por ela foi realmente avassaladora e isso foi confirmado pelo Mauro em julgamento, quando ele falou que o Marcos ele ficou totalmente obcecado, ele endeusava a Elise, pelo menos no início desse relacionamento, e eu acredito que isso realmente tenha sido verdade, porque ele abandonou a esposa dele, né, abandonou no sentido do casamento, ele deu todo o suporte para o filho,
mas como esposa ele realmente traiu ela e depois ele se separou. Ele comprou um apartamento onde ele colocou a Elise, pagava para ela uma mesada por mês para que ela não tivesse mais nenhum cliente, ou seja, ela era uma pessoa totalmente exclusiva dele. Ele deu também para ela um carro de luxo e ele fazia várias viagens luxuosas ao lado dessa mulher. Passado então algum tempo junto de Elise, como eu mencionei a vocês, ele se separou da esposa dele e no ano de 2009 ele resolve então se casar com Elise, tornando ela Elise Araújo Kitano Matsunaga. Só para completar aqui para vocês, eles se conheceram no ano de 2004. O casamento deles teve todas as pompas, e luxos também relacionados a uma pessoa com o porte financeiro do Marcos Matsunaga. A Elise, ela se vestiu de noiva, várias fotos aonde mostram um casal feliz e ninguém imaginaria o destino trágico que eles teriam, principalmente o Marcos Matsunaga, que teve um fim bastante impactante. Até hoje esse caso é utilizado em teses de direito. O Marcos, ele acaba comprando um triplex, ele é imenso, tá? Inclusive ele é descrito pelo promotor José Consenso, que foi o promotor do caso, como um apartamento que pode sim ser chamado de quase um quadriplex. Esse lugar, ele é imenso, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, ele mede mais de 500 metros quadrados. Tudo estava indo muito bem, aparentemente, no casamento da Elise. Por cerca de 2 anos, eles eram um casal totalmente feliz, mas após esse período, algumas crises já começaram a esfriar a relação entre os dois, principalmente da parte do Marcos. A magia e o encantamento que ele tinha pela Elise estava realmente desaparecendo e ela já sabia disso, e isso tudo deixou essa mulher simplesmente desesperada e com muito ciúme, e como o ciúme dela começou a aumentar, as brigas também aumentaram bastante. Uma das brigas mais graves que eles tiveram foi quando a Elise pegou um certo e-mail que uma funcionária ou o Marcos teria mandado para essa funcionária. Esse e-mail, a princípio, segundo ela, não era muito profissional. Ela deu uma crise de ciúmes muito grave, eles tiveram uma briga bastante acalorada mesmo, e por muito pouco o casamento deles não se encerrou por ali. Na verdade, não se encerrou porque a Elise pediu para continuar o relacionamento. As coisas estavam indo de mal a pior, o Marcos já cogitava realmente o divórcio com a Elise quando ela descobriu que ela estava grávida da filha do casal. Eles decidiram continuar, o Marcos principalmente também por causa desse filho, resolveu dar uma chance para esse casamento, mas a coisa nunca mais foi a mesma porque o cristal já estava quebrado. A filha do casal nasceu, mas mesmo assim a situação deles não era nada boa e mesmo com o nascimento dessa bebê, as brigas eram constantes. Algum tempo depois, logo depois que a bebê nasceu, a Elise ela já estava desconfiada que o Marcos já estava se envolvendo com outra mulher e que essa mulher seria também uma garota de programa. Após essa desconfiança dela, a Elise ela resolve fazer um passeio inusitado para visitar a família dela no Paraná. Por que inusitado e por que o próprio Marcos teria achado isso muito estranho? Porque já fazia algum tempo, depois que a Elise se casou, que ela não havia mais visitado a família dela, mas na verdade esse passeio já fazia parte de um terrível plano. A Elise ela não foi sozinha para o Paraná, ela levou a filha dela também, que era uma bebê bem pequena, e também levou junto uma babá. Por que a Elise fez essa viagem inusitada? Porque ela queria deixar o Marcos livre, ela não queria que ele se sentisse coagido nem preso a ela, porque ela contratou o serviço de um detetive particular para tentar pegar ele no flagrante e descobrir realmente se ele estava traindo ela. O que acontecia? Ela combinou com uma funcionária dela, que também trabalhava no triplex, que cada vez que o Marcos saísse de casa, era para essa empregada ligar para ela, e assim foi feito. Cada vez que a Elise tinha certeza que o marido não estava mais em casa, ela entrava em contato então com esse detetive, que já estava à espreita, digamos assim, para que ele pudesse então seguir o Marcos, e assim foi feito. E com isso, é claro, não deu outra, ele conseguiu fotografar o Marcos junto com uma outra mulher que não teve o nome dela identificado. Além de fotografias, ele também fez algumas fitas de vídeo, e isso comprovou que a desconfiança da Elise realmente fazia sentido, ela estava sendo traída.
A Elise, ela se envolveu com um homem casado, ela se tornou amante dele e isso mais tarde aconteceria com ela também, pois ela foi traída por Marcos justamente com uma garota de programa, ou seja, a Elise ela já estava sentindo na pele tudo o que a primeira esposa do Marcos sentiu também e isso deixou ela completamente transtornada. Em uma sexta-feira à noite, então, do mês de maio, esse detetive ele entra em contato com a Elise dizendo que ele já tem todo o material necessário para provar que o Marcos realmente estava se relacionando com uma outra mulher. Esse detetive falou que a primeira pergunta que a Elise fez para ele foi: essa mulher é bonita? E ele não teria respondido nada. Segundo os relatos mencionados nas fontes onde eu pesquisei, o Marcos ele teria feito então uma proposta idêntica para essa nova namorada dele, que ele teria feito para Elise. Ele colocou ela num apartamento luxuoso, ele também ofereceu para ela uma mesada bem gorda por mês para que ela não se envolvesse com nenhum outro homem e se tornasse exclusiva dele, e também disponibilizou para ela um carro. A Elise ficou sabendo disso e ela realmente ficou cada vez mais enlouquecida e um grande plano bastante terrível já estava sendo bolado. Uma coisa era fato, não saía da cabeça da Elise Matsunaga um grande plano de vingança contra o marido dela. No sábado seguinte, após ela ter recebido a ligação do detetive, a Elise ela vai até o aeroporto de Cascavel, ela pega um voo, vai direto para São Paulo, que era o local onde eles residiam. Só que antes dela pegar esse voo, ela parou em uma loja de material de construção e ela comprou uma serra elétrica. Questionada posteriormente por que ela teria comprado esse equipamento, ela falou que era para facilitar a abertura das caixas de vinho, porque o Marcos ele comprava bastante vinhos, eram vinhos importados, e eles vinham em caixas, então para facilitar essa abertura, ela disse que a compra dessa serra seria para isso, mas o motivo era outro. No sábado, então, o Marcos foi buscá-las no aeroporto, foi buscar, no caso, a Elise, a filha e a babá, e já no carro uma grande discussão já teria acontecido. Eles não param em nenhum outro local e eles vão direto para o triplex. Teve alguns momentos de calmaria, mas a todo momento a Elise já começava a tocar no assunto novamente com ele, que ela tinha descoberto uma coisa muito importante, que aquilo não iria ficar da forma que estava, e isso posteriormente também foi confirmado pela babá. Mesmo o clima estando péssimo, a Elise e o Marcos eles decidem pedir uma pizza. Mas antes dessa pizza ser solicitada, a polícia acredita que uma grave discussão já tenha acontecido. A babá ela não conseguiu confirmar essa história porque assim que ela chegou dentro de casa, ela foi para uma outra ala do apartamento, ela não teria escutado mais nada. Muitas pessoas questionaram se ela não estava escondendo nada, mas realmente foi comprovado pela polícia que o apartamento era tão imenso que no cômodo onde ela estava com a bebê do casal, realmente não dava para escutar absolutamente nada, para vocês verem o tamanho desse apartamento. Assim que eles pedem essa pizza, a Elise também passa algumas orientações para essa babá, para tirar a filha da sala, levá-la para o banho e para ela ficar em outro cômodo desse apartamento, justamente, provavelmente, para que ela não escutasse o que iria acontecer. Assim, então, que a babá saiu e que a pizza já teria sido pedida, ela começou a ter uma discussão muito acalorada com o Marcos, dizendo que ela tinha provas da traição dele, que ela tinha contratado um detetive, que fotos e vídeos estavam em poder dela e que ela iria usar esse material para poder prejudicá-lo de todas as formas. Na versão da Elise, o Marcos teria já agredido ela nesse momento com um tapa bem forte no rosto. A Elise também comentou mais tarde, mas isso na versão dela, que ela sempre sofreu também graves ameaças do Marcos, que ele era uma pessoa bastante agressiva com ela, principalmente em agressões verbais. No meio dessa discussão acalorada, o interfone toca e é informado que a pizza chegou. Naquele edifício onde eles moravam, até por questão de segurança, porque ali moravam pessoas com bastante dinheiro, não era permitido que nenhum entregador subisse até o apartamento. Então, nesse caso, alguém teria que descer para buscar a pizza e esse alguém foi exatamente o Marcos Matsunaga. Tem as filmagens dele descendo, para pegar essa pizza, e depois também tem a filmagem dele subindo
com a pizza, e essas são as últimas imagens do Marcos com vida. Mal sabia ele que o destino que o esperava era simplesmente terrível. Ele iria perder a vida dele naquela noite do dia 20 de maio de 2012, aos 41 anos de idade. Quando ele entrou no apartamento, segundo a versão da perícia, que é diferente da versão da Elise. Segundo a versão da perícia, quando Marcos entrou no apartamento, ele já foi surpreendido com a Elise um pouco depois da porta de entrada, já apontando uma arma para ele. Pela situação em que depois foi feito a necrópsia do corpo dele, foi identificado que ele provavelmente, na hora do susto, ele se abaixou. Mesmo ele estando abaixado, a Elise disparou contra ele e o tiro acabou acertando a cabeça. Na versão da Elise, ela já contou um pouco diferente. Ela disse que o Marcos deu um tapa no rosto dela, que ela teria dado a volta no sofá, ele teria levantado, teria ido para o corredor da casa e nesse momento, com a distância de aproximadamente 1,98 m, ela teria apontado a arma para ele e teria visto ódio nos olhos do esposo e com isso ela teria lembrado daquela situação do ciúme, ela perdeu a cabeça e ela acabou então disparando, mas isso depois foi totalmente descartado pela perícia pelo motivo que eu já expliquei, que era pela posição da bala. Não fica muito claro na história, mas acredita-se que a Elise provavelmente utilizou um silenciador. Ela sabia manusear muito bem essas armas que eles tinham em casa, eles tinham cerca de 30 armas. Ele usava como esporte, mas ela acabou utilizando uma pistola 380 para fazer a besteira que ela cometeu. No dia seguinte do ocorrido, e eu já vou contar para vocês o que ela fez com Marcos após esse disparo, a Elise ela procura a família do esposo dela, ela leva as fotos à fita de vídeo e ela mostra a traição dele. Ela falou para a família dele que o Marcos simplesmente saiu de casa, pegou uma quantia de 20 mil reais, levou também o notebook dele e não falou para onde ele iria. A família achou aquilo tudo muito estranho, principalmente o Mauro, que era o irmão do Marcos Matsunaga, porque além de irmãos, eles eram grandes amigos e também diretores, junto com o pai dele da famosa empresa Yoki. E naquela semana, a empresa ela estaria sendo negociada para uma multinacional dos Estados Unidos, e isso estava deixando Marcos literalmente de cabeça quente. Ele era uma pessoa muito responsável com o trabalho e não era do feitio dele simplesmente sumir e não avisar a família. Então, com isso, a família dele já ficou bastante desconfiada, mas depois de assistir a fita de vídeo, eles primeiramente acreditaram que talvez o Marcos pudesse estar sim se separando da Elise, tivesse dado um tempo, mas que no dia seguinte provavelmente ele daria alguma notícia, mas isso não aconteceu. A família esperou até segunda-feira, nenhuma notícia foi dada, até que na terça-feira, sem receber nenhuma notícia do Marcos, a família começou a realmente ficar em pânico e algumas suspeitas já começaram a ser pensadas, e a primeira delas, na verdade, não teria sido contra a Elise, e sim que o Marcos teria sido vítima de um sequestro. Na quarta-feira seguinte, a família, já em total desespero, ela recebe uma notícia, que um e-mail teria sido encaminhado para a secretária da empresa Yoki. Essa mensagem ela foi identificada como sendo do Marcos, e isso fechava com aquela informação que a Elise passou, que ele tinha levado o notebook dele, mas na verdade o notebook dele estava no poder dela, e essa mensagem, na verdade, quem enviou foi a própria Elise. Nessa mensagem dizia o seguinte: abre aspas, avise a mamãe e a Elise que está tudo bem. Depois eu entro em contato, pois não posso falar agora. Fecha aspas. Com isso, a família ficou um pouco mais tranquila, mas o Mauro ainda assim estava bastante desconfiado que alguma coisa tinha acontecido com o irmão dele e ele não estava errado. Nesse período, a Elise pede então para uma das suas funcionárias ir até o banco e fazer um depósito no valor de 20 mil reais na conta do Marcos. Assim que essa empregada faz esse depósito, ela começa a fazer algumas movimentações para que a família não desconfiasse e acreditasse que realmente ele estava bem e que inclusive estava fazendo algumas compras. Com o passar dos minutos, que eram intermináveis horas, outras desconfianças começaram a surgir.
o irmão de Marcos, o Mauro Matsunaga, junto com um funcionário da empresa Yoki, eles vão até o triplex onde a Elise morava com o esposo dela e eles pedem para falar com o síndico, mas eles também pedem a presença da Elise para que eles pudessem então averiguar as fitas de vídeo. Nessa verificação das imagens, dá para ver que o Marcos desce, pega a pizza e sobe também pelo elevador. O que não ficou muito claro para mim é se o irmão dele pediu para ver o restante da fita após a Elise não estar na presença deles ou se ele simplesmente parou por ali. Nesse momento em que a Elise acompanha essa vistoria das fitas de vídeo, ela, segundo o Mauro, ela teria chorado bastante, teria simulado bastante também, porque ela não entendia o que teria acontecido, aonde o Marcos estaria. Outras fitas foram vistas porque, nesse caso, ela foi na família dele no domingo de manhã, mas ela cometeu o crime no sábado à noite. Então, o que acontece? Essa fita do domingo de manhã não teria sido vista nesse momento, mas depois, quando a família fez uma queixa para a polícia, o delegado Mauro Dias pediu para ver as fitas do dia seguinte e ali ele pôde ver que a Elise, sim, desceu o elevador com 3 malas pretas bem grandes e que ela não teria ido diretamente para o local onde ela costumava deixar o carro, e sim para o subsolo de número 2, que era justamente um local onde não teria câmeras. Mesmo com bastante certeza que a Elise já poderia ter alguma coisa a ver com o desaparecimento do esposo, foi procurado também no edifício algum tipo de ponto cego que pudesse ter feito com que o Marcos saísse do apartamento sem ser identificado. Alguns pontos foram investigados, foram considerados, mas logo depois também já foi descartado, porque todos os ângulos da câmera teriam mostrado, sim, se ele tivesse saído do apartamento. Então, quando o Mauro Dias, porque o irmão do Marcos, ele foi até a delegacia, ele fez uma queixa, a Elise não sabia disso, mas ele fez uma queixa de desaparecimento porque ele também já estava desconfiando da própria cunhada. Quando o delegado, então, assistiu a essas fitas de vídeo, juntando com outras situações que eu já vou contar para vocês, ele já tinha certeza que a Elise teria feito alguma coisa contra o Marcos. Nesse mesmo dia em que o Mauro esteve lá no triplex conferindo essas imagens, eles olharam também todo o edifício, conversaram com o síndico, tiraram fotografias, viram outras fotografias também, para tentar entender se o Marcos teria passado por algum local que ele não pudesse ser identificado, mas nada foi encontrado. Essa visita se tornou exaustiva, já estava ficando de noite, eles ficaram com fome, então eles tiveram a ideia de pedir uma pizza para que eles comessem junto com a Elise, mas ela também já estava apresentando um comportamento um pouco estranho, porque ela não parecia estar tão preocupada com o esposo dela assim. Nesse momento em que eles pediram a pizza, tudo correu muito bem, eles jantaram, só que quando eles encerraram essa janta, esse amigo, esse funcionário que trabalhava na empresa Yoki, ele ofereceu então uma ajuda para a Elise, para que ele pudesse ajudá-la a retirar a mesa e também lavar a louça, e ela aceitou. Só que quando ele chegou na cozinha, quando ele foi colocar o restante da comida na lata de lixo, ele percebeu uma coisa muito estranha, que o saco de lixo era importado e era um modelo bastante diferente daqueles usados na cozinha, pelo menos nas cozinhas convencionais. Ele era um saco de lixo azul e ele possuía um fitilho vermelho, e esse saco de lixo também foi fundamental para incriminar a Elise. A família já estava bastante desconfiada da Elise, ela não sabia disso, obviamente. E, no caso, quem estava investigando essa situação era o delegado Mauro Dias, como eu contei para vocês. O Mauro Dias conversou, então, com o Mauro Matsunaga, os dois eram Mauros, e perguntou para o Mauro Matsunaga se alguém, além da família, sabia de mais alguma informação referente ao casamento da Elise, porque, pelo que a família contou, eles não eram de brigar na frente da família, e o Mauro, ele mantinha aquela versão que depois ele deu também no julgamento dela, dizendo que pelo menos no início do relacionamento o irmão dele estava totalmente maravilhado pela Elise, que ele fazia tudo o que ela queria e que para ele ela era simplesmente uma deusa. Só que o Mauro também comentou que o reverendo que fez o casamento dos dois e que inclusive batizou a filha do casal,
ele teria dado um alerta para o Marcos algum tempo antes do casamento ser realizado. Por que ele fez isso? Eu não consegui descobrir. Eu só sei que esse reverendo, tá, que eu não sei que religião ele seguia, ele passou essa informação porque ele teria sentido uma energia muito ruim na Elise e ele teria falado para o Marcos tomar muito cuidado com ela, porque ela provavelmente em algum momento da vida poderia cometer alguma bobagem envolvendo armas. Como ele sabia que o Marcos tinha essa coleção de armas dentro da casa dele, ele pediu para que ele guardasse, tá, essas armas dentro de um cofre e que a chave ficasse sempre no poder dele, que ela não tivesse acesso a todo esse material. Nesse período, tanto a polícia quanto a família já sabiam que a Elise possivelmente havia feito alguma coisa contra o esposo dela, porque alguns sacos de lixo começaram a ser encontrados em uma região de São Paulo, tá? Cotia, era uma região bem interiorana, ficava próxima de um sítio aonde a Elise e o Marcos também frequentavam. Por quê, pessoal? Porque depois que ela disparou contra o esposo dela, ela levou o corpo dele para um quarto de hóspedes e ali ela precisava, então, tirar esse corpo de dentro do apartamento. Eu não vou poder detalhar aqui para vocês, mas como já é um caso bastante conhecido, vocês sabem que ela precisou desá-lo, colocou dentro de alguns sacos, então, jogou nas margens dessa estrada e não demorou muito tempo para que algumas pessoas começassem a encontrar. Quando eles perceberam que se tratava de um oriental, a Elise Matsunaga realmente ficou totalmente sem saída. Segundo o delegado Mauro Dias, após ele ter essas informações desses sacos de lixos que foram encontrados, ele soube detalhes e teve certeza, pela perícia médica, que se tratava do Marcos Matsunaga. Ele decidiu então fazer uma visita, digamos assim, a Elise. Só que ele sabia que ela tinha um temperamento muito explosivo e também repentino, que ela estava dentro de uma casa com várias armas e ele não queria correr o risco de ser alvejado e nem de ter a sua equipe também ferida, então ele bolou um plano. Ele não tinha muito tempo, porque logo ela já iria saber que encontraram o Marcos, ela ainda não estava sabendo disso, pelo menos até aonde as fontes mencionam, demorou um pouco para ela saber, até porque a família do Marcos estava trabalhando em comum acordo com a polícia sem ela saber de nada. O Mauro Dias então bolou um plano. Ele chamou uma escrivã que iria se passar por uma assistente social. Ele foi até o triplex, informou ao síndico que precisaria conversar com a Elise, só que ele mencionou para que não avisasse que ele também estava junto. Como ninguém podia subir no apartamento sem autorização e era uma assistente social, a Elise ficou um pouco desconfiada, mas ela falou que era referente à filha do casal e que ela precisaria atender essa moça na recepção. A Elise desceu, só que quando ela chegou na recepção, ela teve uma grande surpresa, porque ao lado dessa escrivã estava também o delegado de polícia. Esse delegado, ele mencionou em um documentário que eu vi que ele não deu nem tempo para ela pensar. Ele simplesmente se identificou e fez a seguinte pergunta para Elise: o que aconteceu naquele apartamento e por que você tirou a vida do seu esposo? Segundo o Mauro Dias, a Elise demorou de 3 a 4 minutos olhando fixamente nos olhos dele para dar depois a seguinte resposta: não fui eu. Ali ele já tinha certeza que ela tinha feito alguma coisa contra o marido dela. O delegado Mauro, dizendo então que a Elise não estava colaborando com a verdade, ele pediu para que ela então levasse ele até o apartamento. Ele já tinha uma ordem para que ele pudesse entrar na casa dela, não teve muito que ela questionar, inclusive ela já sabia dos direitos que ela tinha e daqueles que ela não tinha, porque ela era bacharel em direito e era considerada uma mulher extremamente inteligente. Antes de subir para o apartamento, o Mauro ele pegou as cenas do elevador e ele foi questionando passo a passo. Quando o Marcos Matsunaga apareceu na imagem, ele perguntou: quem é ele? Ela respondeu: meu esposo. Quando ele mostrou a imagem dela descendo no dia seguinte com as malas, ele perguntou: quem é essa mulher? E ela respondeu: sou eu. Ali então eles subiram para o apartamento e ele pediu que a Elise mostrasse exatamente aquela mesma roupa que ela estava usando nas filmagens. Ela pegou a roupa dela no closet, mas ele percebeu que elas estavam recém-lavadas. Ele perguntou por que
que ela havia lavado aquelas roupas e ela falou que é porque elas estavam sujas. Mas ela não contava com outro detalhe, foi uma grande falha dela que ajudou bastante também a incriminá-la. O delegado Mauro então rapidamente pediu para que ela mostrasse as botas que ela estava usando. Ela hesitou um pouco, ele pediu novamente para ela buscar, senão ele mesmo faria isso. Ela pegou essas botas e quando ela entregou, ele percebeu que embaixo desses sapatos estavam lamas, ela não havia limpado. E essa lama era muito parecida com a lama que foi encontrada nos sacos de lixo. O Mauro simplesmente olhou para ela e falou o seguinte: você está pega. Eu vou mandar essa lama para análise, mas provavelmente é a mesma lama em que foram encontrados os despojos do seu esposo. O delegado Mauro falou que ela, sendo uma bacharel em direito, já sabia que a situação dela estava muito complicada, ela não tinha confessado nada ainda, e ele pediu então para que ela fizesse contato com algum advogado, porque ela iria precisar, porque ele já havia pedido a prisão temporária dela. Além disso, também, o delegado Mauro ele fez um outro pedido. Ele solicitou que a Elise pegasse um saco de lixo para que ele pudesse guardar tanto as roupas quanto o par de botas. E ela vai até a cozinha e pega exatamente o mesmo saco de lixo em que foram encontrados os restos do Marcos Matsunaga. Mauro Dias tinha todas as provas e disse para Elise que ele sabia muito bem o que ela havia feito e que ela estava sendo indiciada naquele momento. A Elise já estava na companhia de alguns advogados quando chegou na delegacia e, após ter uma conversa, digamos assim, com um desses advogados, ela, orientada por ele, então resolve confessar a autoria do crime, porque ela sabia disso também, e também por orientação desse advogado, que se ela confessasse, ela teria provavelmente uma pena um pouco mais abrandada. Depois disso vem uma parte ainda mais difícil nessa história, que é dar a notícia para a família dele. A família ficou totalmente horrorizada, não tem como não ficar, é uma coisa que até hoje não tem como esquecer. Quem não faz parte da família do Marcos já fica simplesmente arrepiado ao saber dessa história e imagina ter que lidar com essa situação, com investigação, com o funeral, sabendo que a própria nora foi a responsável por dar fim à vida ao filho deles, e eles eram uma família extremamente unida, e isso, é claro, devastou toda a família Kitano Matsunaga. A partir daquele momento, a Elise não viu mais a filha dela. Até hoje ela não tem notícias dessa menina, não tem nem ideia de como ela seja. O nome dessa criança também não foi divulgado e eu acredito até mesmo que tenha sido mudado. Ela está sob a guarda dos avós paternos e ela não teve mais nenhum contato com a mãe. Hoje ela já está com aproximadamente 12 anos de idade. Um detalhe ainda mais assombroso nisso tudo, que foi descoberto através dos testemunhos das empregadas, é que no momento em que a Elise estava fazendo serviço, digamos assim, no quarto de hóspedes, ela foi interrompida pela babá porque a filha dela precisava mamar. A Elise pede um momento, vai tomar um banho, sai para amamentar a filha e depois volta para continuar o que ela estava fazendo. Eu não vou poder detalhar aqui, tá bom, gente? Porque senão esse vídeo não vai para o ar. Algum tempo depois, ela ainda trabalhando no corpo do marido dela, ela novamente é interrompida pela babá novamente, porque agora era essa funcionária que precisava fazer um lanche, precisava descansar. Novamente a Elise pede então mais um tempo, toma um outro banho, troca de roupa e vai para a sala brincar com a filha como se nada tivesse acontecido. Para alguns peritos, os cortes que foram feitos não foram feitos apenas por uma pessoa, por causa da forma, né, um pouco mais difícil de ser feito no início, e depois parece que teria sido feito por um cirurgião. Só que outros peritos também acreditam que os primeiros momentos, teria sido feito um serviço, digamos assim, mais sujo, porque Elise estava muito nervosa e também cansada, porque o Marcos era um homem bem mais alto do que ela, ele tinha 1,80 m, era bem forte, e ela era magra e tinha cerca de 1,50 m, e ela conseguiu arrastar ele sozinho. Provavelmente estava bastante eufórica assim naquele momento, e depois dela ter tomado 2 banhos para poder atender a filha, ela teria então agido com um pouco mais de calma.
Alguns peritos acreditam que ela não fez esse serviço sozinha porque praticamente foi um serviço de um cirurgião que foi cometido, né, no caso que foi efetuado as incisões na parte inferior do corpo do Marcos, mas não foi encontrado nenhum vestígio que uma outra pessoa teria entrado naquele apartamento. Então, outros peritos também acreditam que, como ela trabalhou muito tempo em um centro cirúrgico, ela sabia muito bem o que estava fazendo, onde e como fazer. A denúncia foi feita e as alegações foram colocadas pelo promotor José Consenso. E chegou então, após isso, o famoso e esperado dia do julgamento de Elise Matsunaga. Esse julgamento ele se iniciou no dia 28 de novembro de 2016 e a sentença só foi proferida no dia 5 de dezembro de 2016. A Elise ela foi condenada ao homicídio triplamente qualificado e ela pegou uma pena de 19 anos, 11 meses e 1 dia. Só que no ano de 2016 essa pena foi diminuída para 13 anos e hoje ela já está solta. Esse julgamento foi considerado um dos mais difíceis, um dos mais emblemáticos de toda a história do Brasil e cerca de 16 testemunhas foram escutadas e o depoimento mais emocionante foi justamente do irmão da vítima, o Mauro Matsunaga. Mauro Matsunaga disse o seguinte, abre aspas, ele era meu único irmão. Eu falo para os meus filhos cuidarem muito bem um do outro porque é muito duro perder um irmão. Fecha aspas. Nesse momento, Mauro também ressaltou, né, aquela mesma fala que ele disse que ele sabia que talvez sim o irmão pudesse estar envolvido com alguma outra mulher, mas que ainda assim ele era muito apaixonado pela esposa dele e que não acredita que ele tenha agredido ela em algum momento. Nessa nova fase de Elise, hoje ela trabalha a princípio como motorista de aplicativo na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Ela tenta ver a filha, ela já entrou na justiça para tentar ver essa menina, mas ela ainda não teve esse direito. E mesmo ela tirando a vida do esposo, como ele tinha um seguro de vida também no nome dela, ela conseguiu receber esse dinheiro e até onde eu consegui descobrir, ela também recebeu uma parte da herança dele. Esse crime ele foi considerado muito mais passional do que propriamente por questões financeiras, porque segundo os peritos, a Elise ela não aceitou a ideia de ser trocada por uma outra mulher. Em alguns documentários e entrevistas, principalmente em um documentário chamado Elise Matsunaga, Era Uma Vez um Crime, esse documentário foi feito pela Netflix, ela revela que vivia, sim, em um relacionamento abusivo e que era frequentemente ameaçada, humilhada e agredida psicologicamente pelo marido dela, mas ela também disse que pede perdão a ele todos os dias, que ela acredita na espiritualidade, que ela também crê que aonde o Marcos está, ele já tenha a perdoado. Então, assim, gente, é um caso bem complicado mesmo. Alguns detalhes eu não pude contar aqui para vocês. Muitos cortes provavelmente vão ser feitos aqui também nesse vídeo para que ele possa se adequar à plataforma do YouTube, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo de hoje. Claro que gostar de uma história assim é um pouco complicado, mas é um documentário criminal, tá bom? Deixa pra mim aqui no comentário o que vocês acham da Elise hoje fora da prisão. Deixa pra mim também se foi um crime passional, se foi pensando no dinheiro. Se gostar, deixa o like, compartilha e se inscreve, porque isso nos ajuda muito. E se puder também, se tornem membros aqui do canal, tá bom, gente? Um beijo bem grande pra vocês e até a próxima história. Tchau, tchau. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.